Bem-vinda ao Café com Fé, aqui semanal, nosso programa, nosso momento de fé, toda semana, toda terça-feira, e em especial, às vezes a gente muda ali para quarta, mas eu sempre vou avisar aqui antes. E nós já estamos com esse programa há mais de um ano aqui, e é o momento onde a gente se encontra para alimentar a alma, né, para falar de fé. Então, para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Deixa eu explicar aqui mais uma vez, pessoal que está entrando, qual o motivo dessa nossa live, né? Eu sei que tem muita gente nova chegando aqui nessa casa. Sejam todas muito bem-vindas. E aqui é um momento em que a gente não vai falar de estratégia de vendas, estratégias de moda, estilo. É um horário, é um momento onde a gente vai falar de fé, tá? Então é um dos programas semanais que a gente tem aqui. Eu sempre estou explicando porque tem sempre gente nova, graças a Deus, chegando aqui no Instagram. E às vezes entra aqui, isso surpreende, né? Acha que vai só encontrar uma dica de moda, uma dica de estilo, vai só dobrar as vendas da loja, mas vai muito além. Então esse é um dos princípios aqui, uma das nossas bandeiras, um dos valores desse Instagram é a gente falar de fé, porque é o que eu vivo, né? Então, esse programa de fé chamado Café com Fé, ele foi inspirado pelo próprio Deus. Sempre gosto de contar esse testemunho antes, porque eu neguei de fazer por muito tempo, não queria fazer de jeito nenhum, não me achava digna nem capaz de jamais fazer uma live de fé. Não tem título nenhum para você que está aqui pela primeira vez. Também quero explicar, né? Não sou obreira, não sou pastora, não tenho título nenhum. Só sou realmente uma apaixonada pelo Senhor Jesus e como Ele inspirou, deu a direção. E a gente começou com Café com Fé. E daí, quando eu me coloquei à disposição mesmo de cumprir, né, o propósito de Deus, que as outras coisas foram acontecendo. Como até dar aula, né? Que eu nunca me imaginei dando aula, era muito tímida, já até contei isso pra vocês. Nunca me imaginei falando numa live, num vídeo. Hoje tem que me mandar embora, né? Porque senão eu não saio, entendeu? Aquele negócio que você tem medo, acha que não é capaz e sempre Deus, ele escolhe as pessoas para capacitar, né? Porque se ele escolher já alguém pronto, a glória não vai ser atribuída a ele. Então ele sempre vai pegar alguém ali que não se acha digno, não se acha capaz, porque ele sempre vai enxergar, ele sempre enxerga lá na frente, né? Ele já visualizou a vitória, então ele sempre fala conosco como alguém já vitorioso, como alguém já que já alcançou, como ele fez com Gideão, né? Gideão estava ali malhando o trigo e veio o anjo de Deus, vai nessa sua fé, guerreiro. Como assim? Que fé, guerreiro? Que eu tô aqui malhando trigo apenas, né? Mas ele sempre visualiza a gente lá na frente, quando a gente se coloca à disposição. E aí, então, só explicando aqui para quem tá aqui pela primeira vez, esse nosso momento aqui de fé, tá? Então, quem tiver interessado é muito bem-vindo. Eu sei que mesmo que você chegou aqui de supetão, foi o próprio Deus que te convidou para participar. Então, você que se sente incapaz aqui, ó, a Dia Célia Rodrigues falou, eu sempre acho que sou incapaz. Pois é, então você vai sair dessa live aqui com um outro pensamento. Eu vou passar um testemunho aqui, então se você quiser compartilhar com alguém para participar desse nosso momento, eu quero passar aqui um testemunho muito forte que eu vi de uma senhora e que eu falei, gente, eu salvei o vídeo, falei, eu vou mandar, eu vou trazer ele pro Café com Fé, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, né? E a gente vai aprender muito com a fé dessa senhora, o que ela viveu, e a fé genuína em meio ao deserto. E eu coloquei aqui o título, né? O Espírito Santo, ele é o suficiente, é tudo aquilo que a gente busca, nós vamos encontrar nele. Se você quiser acompanhar aqui, nós vamos ler, eu vou ler vários versículos, tá? Depois você pode ir anotando aí e meditar na sua casa. Marcos 11, versículo 12, a figueira maldita. Vocês já ouviram falar sobre a figueira que não deu frutos? Pois é, antes de começar aqui, vou fazer uma oração, né? Porque quem sou eu para falar alguma coisa? Quem tem que falar com a gente aqui é o Espírito Santo. Então vamos convidar ele para se fazer presente. É um prazer estar aqui junto com vocês, sentados à mesa, ainda aqui no online. É muito bom podermos estarmos aqui nos ofertando e alimentando a nossa alma. E
Pra mim, é o melhor dia da semana, a melhor live é o Café com Fé. Bora lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa manhã, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paciência. Mesmo a gente sendo tão falho, às vezes a gente fala coisas que, depois a gente não para pra pensar, quando vê a palavra já saiu e esquece de onde o Senhor nos tirou, esquece de tudo que o Senhor tem nos livrado, da guerra espiritual que a gente vive. Nós não fazemos nem noção o quanto o Senhor tem lutado pela nossa alma, o quanto o Senhor nos ama. E estamos aqui, meu Pai, para aprender com o Senhor. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha neutralizar, paralisar toda a ação da nossa carne, para que o teu Espírito venha vivificar em nós, venha falar conosco, venha crescer em nós. Então purifica-nos, limpa-nos de dentro para fora. Tira todas as distrações, repreende todo o inimigo, a ação do inferno. Nós sabemos que ele está borbulhando de raiva com essa live. Porque o papel do diabo é ser o advogado da acusação. É ele que lança esses pensamentos. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Olha quem você é, olha pra você. Esse não é o teu papel, Espírito Santo. Não é o Senhor que está falando, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha dar esse entendimento para essas pessoas que aqui estão chegando. Faz a tua obra, fala aqui nesse lugar, assume o lugar que é do Senhor, que não seja a minha a falar, mas o Senhor. Cada palavra que sair aqui e for dita, vem entrar como um impacto forte na alma de cada pessoa que está aqui, que haja um antes e depois, que não seja só mais uma live, mas seja um divisor de águas nas nossas vidas, que venha transformar cada pessoa que está aqui, inclusive a mim, que eu também estou aqui para aprender, meu Pai, e que haja salvação, haja festa no céu, porque essa live é para que o teu nome seja honrado e seja glorificado. Então eu profetizo isso na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Lanço palavras de bênção, palavras de vida, e que o Senhor venha confirmar, afirmar de que aqui não é uma live de homens, mas é uma live dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, pessoal, já expliquei aqui, para quem está entrando agora, nosso momento de fé, que nós não vamos falar de vendas, tá? Nós vamos falar disso mais tarde, no evento mais tarde. Vou entrar ao vivo também 12h30 para tirar dúvidas do evento de ontem. E aí, nós vamos ler aqui em Marcos 11. Daqui a pouco eu vou passar um testemunho. Fica presente aqui, muito forte, um testemunho muito emocionante. Aqui na Bíblia fala da figueira maldita. Versículo 12, capítulo 11. A internet tá tranquila aí, de vez em quando ela oscila, gente. Mas vamos orar, ter paciência aqui, que já deu tudo certo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo... Está bom a internet. Porque não era tempo de figos. Então Jesus ele era um passante ali, e ele estava com fome. E ele viu uma árvore muito bonita, uma figueira. E aqui até na explicação, fala assim, que nem eu sabia, sabe? Que a figueira, ela dá o fruto primeiro e depois as folhagens. Primeiro vem o fruto e depois as folhagens. Então, quando ela já está cheia de folhas, é sinal de que há frutos. Então, claro que Jesus já sabia que não tinha, mas ele estava andando com os discípulos para ensinar. Jesus era o mestre de ensinar, para contar histórias, contar detalhes, narrativas com início, meio e fim, para que eles, os discípulos e nós, pudéssemos compreender o reino dos céus, a missão dele aqui nessa terra, que era em prol da salvação e sempre foi da nossa alma. Mesmo ele sabendo, ele foi até a figueira, que aparentemente estava linda, muito bonita. E quando Jesus chegou lá, ele se deparou com aparência. Não tinha frutos. E assim acontece com muitas, se não a maioria das pessoas, que são bonitas por fora falam que são de Deus, têm aparência de servos, de cristãos,
mas não tem frutos para o reino. Não mostra frutos do Espírito Santo. A paz, a paciência, o amor ao próximo, a perseverança, a temperança, a confiança, a determinação. E a gente conhece se uma pessoa é de Deus ou não pelos frutos, as palavras que saem da boca, pelas reações dela ali mediante a vida. Claro que somos falhos, a gente erra, às vezes fala alguma coisa ali sem pensar, mas imediatamente aquela pessoa que o Espírito Santo que guia a vida dela, habita dentro dela, ela tem consciência de que aquilo não foi legal. Então imediatamente ela vai, é o que o Senhor Jesus faz, vai e não peques mais. Porque uma coisa é você errar e o Espírito Santo falar, não é assim. Você errou, você ser humilde e reconhecer, volta pro caminho e não faz mais aquilo. Outra coisa é você continuar fazendo, errando nos mesmos detalhes ali, que o Espírito Santo já tinha falado que não é assim, não é legal. Ficar mentindo, guardar mágoas, enfim, vários outros detalhes. Mas a pessoa insiste e pensa que o Espírito Santo é bobo, né? Porque ele é um Deus de amor, esquece da justiça do trono dele. Por enquanto, o Senhor Jesus é nosso advogado ali, ele nos defende, ele intercede. O Senhor Jesus está o tempo inteiro ali no trono, falando com Deus, misericórdia daquela alma ali, perdoa ela, não sabe o que faz, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, vamos usar alguém para falar com ela, vamos usar uma situação. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele está sempre intercedendo por nós. Mas o diabo, ele é o advogado da acusação. E ele sempre vai te acusar do seu passado, do que você errou, e sempre vai lançar na sua mente daquilo que aconteceu lá atrás, para você se apegar, se agarrar e esquecer o caminho que te leva à plenitude, à totalidade, aquilo que Deus prometeu para sua vida. E Deus permite situações contrárias e diversas, porque a gente aprende nessas situações. Ninguém aprende na bonança. A pessoa aprende com o machucado, quando ela passou por um momento difícil e superou. E ali ela testifica e pode testemunhar. Poxa, eu já passei por isso e venci. Ela tem propriedade para falar que venceu uma depressão, porque ela passou por cima daquilo. Mesmo passando no vale da sombra da morte, ela não temeu mal algum e passou. E aí, voltando aqui, vai te tirar do foco colocando as distrações. Exatamente. A Fê falou assim, vai colocar distrações, né? Pra te tirar do foco do altar do próprio Senhor Jesus. E aí, Jesus chegou naquela figueira, porque tá escrito, né? Que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então isso é algo para dar temor dentro de nós. E a gente já entende que não são todas as pessoas que vão ser salvas. Ele falou que é a minoria. São poucos. E eu até arrepio de falar isso. Então, assim, muitos irão dizer naquele dia, né? Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz a obra, eu ajudei, fiz caridade, eu era uma pessoa tão legal. E ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. E aí, Jesus virou para aquela figueira e falou, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E você percebe o poder da palavra. A palavra tem poder até para amaldiçoar uma figueira, uma árvore. Vocês já viram um experimento lá da China se colocaram 3 porções de arroz e uma porção de arroz eram ditas palavras de amor, a outra eram ditas palavras de destruição, de derrota, amaldiçoavam aquele arroz, e o outro não falava nada. E depois de um mês eles voltaram. Você pode jogar na internet que você vai achar esse experimento, viu? E aí eles foram ver como que estava aquele arroz, né? E o que foi profetizado sobre ele, palavras de amor, ele estava ali branquinho ainda. O outro que foi profetizado, palavras de derrota, estava preto. Preto, já podre. E o outro também já tinha ali, já estava podre, porque estava morno ali, estava naquele meio termo. Então, olha, se isso é um experimento científico, no reino dos céus isso acontece. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente confessa, determina, porque isso atrasa a ação de Deus na nossa vida. Porque fé é você confiar sem acreditar. E na explicação aqui, a Bíblia que eu uso tem uma explicação. Que explica o versículo acima. Então, não achando senão folhas, ainda que não estivesse na época da colheita de figos, aquela figueira à beira do caminho possuía uma vasta folhagem,
Isso criava nos viajantes, como o Senhor Jesus era um deles, a expectativa de encontrar frutos. Essa espécie de árvores tem a característica de dar primeiro os frutos, para depois florescer. Portanto, a presença de vasta folhagem indicava que havia figos ali. O Senhor, porém, nada encontrou. Essa figueira representava a nação de Israel, longe do arrependimento e da fé genuína, ou seja, os religiosos, né? Qual a referência, mãe? Eu tô lendo Marcos 11, 12. E aí eu tô lendo a explicação que tem aqui. A Bíblia que eu uso tem uma explicação. E aí a gente compara para ver se faz sentido com o que está escrito. Isso representava o povo de Israel, que não se arrependia, os religiosos, que tinham conhecimento da palavra, da letra, mas não viviam a fé. E não tinham a fé pura e genuína. Embora o povo cumprisse os rituais religiosos, muitos cumprem, né? Muita gente aí faz parte do louvor, canta na igreja, serve. E eu não tô aqui para falar de placa, nome, religião, nada, tá? Nós estamos aqui para falar do reino dos céus, a Bíblia, a palavra. Mas não tem frutos. Quantas pessoas eu já atendi? Poxa, eu canto no louvor, mas eu tenho depressão. Como assim? Tem alguma coisa errada. Porque Deus prometeu vida com abundância. Ele tem pensamentos de coisas boas e não de más. Ainda que a gente tenha medo, a gente vai com medo. Que vamos sentir medo. Ainda que a gente fique triste, a gente enfrenta. Isso não nos consome. Você consegue passar por cima, perseverar. Você consegue ver, ressignificar e ver o lado bom das coisas. Então tem alguma coisa de errado. Só que é muito difícil você evangelizar alguém que já conhece a palavra. Não, mas eu já conheço. Não, mas eu já sei. É difícil essa pessoa reconhecer o erro. Por isso Jesus não conseguia evangelizar os escribas, os fariseus, os mestres da sinagoga, os que estavam à frente lá do templo. Porque eles conheciam a letra, mas não viviam a letra e ainda duvidavam que o Senhor Jesus era o Messias, né? Duvidava dos sinais, porque eles viviam de aparência. Eles viviam ali conforme eles ainda tinham maus olhos contra o povo, contra a oferta. Era o título. Eles eram vaidosos. E vaidade também é uma coisa que afasta de Deus. Pessoas se envaidecem com os elogios, arrogância, orgulho. Sentimentos também nos afasta de Deus, de orgulho. Está escrito que os covardes não herdarão o reino dos céus. Covarde é aquele que nega de fazer aquilo que o próprio Deus já falou para fazer. Porque Ele coloca em nós o sonho, né? Ele coloca dentro de nós o que Ele quer que a gente faça. Mas aí, a chegar a fazer, é conosco, né? Temos que tomar atitude. A nossa parte ninguém vai fazer. Que Jesus, Ele anda em parceria conosco. Esse episódio ensina que Deus não quer ver em nós a prática de uma religião ou uma aparência santa. Não adianta eu falar pra você aqui que eu sou uma mulher de Deus e não viver na justiça, e não obedecer a palavra, e não ser de Deus. Não é o que eu falo, é o que eu sou, é o que eu vivo na minha casa e nem dentro da igreja, é fora dela, porque a guerra tá lá fora. Lá dentro o diabo está sentado caladinho, disfarçado de anjo de luz. Você nem percebe. Por isso que o Senhor Jesus nos exorta à vigilância. Vigilância quanto a orar, jejuar, guardar o nosso coração, tomar cuidado com os falsos profetas. Você só consegue ter esse discernimento se você tem intimidade com o Pai. E tem esse batismo com o Espírito Santo, o próprio Deus, dentro de você, que te guia a toda a verdade, não te deixa ser enganado. No mais, as aparências podem te enganar, sim. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele falou que no final dos tempos muitos seriam enganados. Até aqueles que estavam na fé iriam esfriar. E se a gente não vigiar, e Ele está nos alertando, porque a gente venha vigiar mesmo e guardar a fé. Guarde a coroa para que ninguém roube. A fé que Deus plantou dentro de cada um de nós. Todos nós temos essa semente. Aí só depende de nós colocar ela para fora, né? Então Ele quer encontrar obediência, fé e justiça em nossa vida. Esses são os frutos espirituais que o satisfazem. Frutos que transbordam na vida de outras pessoas. Ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem pouca gente
sendo testemunha dele. O que ele mais quer é transformar a vida de cada um de nós, para que venhamos glorificar o nome dele. Mas muitos querem bênção só para si. E dessa forma Deus não trabalha. Ele só vai agir na vida daquele que está disposto a servir, a distribuir aquilo que ele vier transbordar na vida. Que essa pessoa seja... Ele falou que nós temos que ser sal na terra. Assim como ele é luz no mundo, ele quer colocar essa luz em nós, para que quem olhe para nós veja essa luz e veja essa referência e fale: eu quero essa luz, eu quero esse Deus. Que ele usa testemunhos assim, sem a pessoa precisar falar muito que ela é de Deus, não. A pessoa vê uma luz e quer essa luz, quer essa paz. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vi essa luz, essa paz na minha amiga. Eu vi a transformação na vida dela. Eu falei: eu quero esse Deus. E Deus é maravilhoso que ele age assim. E ela já foi uma mulher depressiva, já tentou suicídio. E a história dela, Deus usou a história dela para me aproximar dele. E assim ele quer fazer na vida de todo mundo, e que possamos ser todos membros do corpo dele, que é um só, que é a unidade. E aí, beleza, Jesus amaldiçoou aquela figueira e foi. Na volta do trajeto com os discípulos, e aí entra o poder da fé. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, um dos discípulos, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, os discípulos ficaram pasmos. Quando eles voltaram, a figueira estava seca. O poder da palavra. E todos nós temos esse poder na palavra. Quando você fala que você não pode, você não consegue, eu não consigo, não vai dar certo, eu sou a menor de todas, eu sou insignificante. É o que eu falei em outras lives já, né? Você tá falando que Deus é um mentiroso, né? Na verdade. Você não acredita nesse Deus quando você fala isso. Porque se ele falou que nos fez a imagem e semelhança dele, um pouco menor do que ele, que nós somos uma das... a criação mais perfeita que ele fez, então você está colocando em xeque a palavra dele, que não é a palavra dele não é mentirosa, a do ser humano é. A palavra dele nunca volta vazia. Mas são escolhas, entende? São escolhas nossas, escutar essa voz do advogado da acusação. E essas vozes estão o tempo inteiro falando. E somos nós que escolhemos para qual lado vamos, né? E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Fé é você visualizar já que aconteceu. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, porque uma coisa é falar, outra coisa é lá dentro, porque ele vê lá, né? Ele vê aqui, ó. Ele não vê você cantando na igreja de braços levantados. Ele vê se você tá colocando verdade nas palavras, se aquilo tá vindo de dentro para fora, não no que tá saindo só da boca, mas se vem do coração, se é genuíno aquilo, se você tá acreditando no que tá confessando. Por isso que ele coloca esse adendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, você determina, acredita, já toma posse, já visualiza o seu marido transformado, já visualiza o seu filho transformado, já visualiza uma loja abençoada. E claro, age, porque também não é só oração, orar também é ação. Então temos que manifestar essa fé, não é só o falar, é o que a gente vive. Corre atrás, luta, sua camisa, busca pelo marido em espírito, busca pelo filho em espírito, cuida primeiro de você, para depois cuidar do próximo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque tem muita gente só abrindo a boca para pedir coisas físicas, que eu tenho falado muito isso na live, que se Deus tem permitido é porque isso está acontecendo muito. E sempre tem pessoas novas na live, então a gente precisa estar reforçando isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o desejo do próprio coração, está escrito lá em Tiago. Então, se você crê e já acreditar que aquilo já aconteceu, por isso vos digo, versículo 24, Marcos 11, que todas as coisas que pedires orando, crede que recebeis e tê-las-eis. E quando estiver orando, olha só também, olha aqui que Jesus ainda dá um adendo, também não adianta só você orar, tá? E quando você estiver orando,
perdoai. Quando você pede alguma coisa para Deus, você vai fazer alguma oferta para Ele, você tem que se limpar para que Ele receba a tua oferta. Porque Ele é soberano, Ele não vai receber qualquer oferta. Então Ele está dando aqui um ensinamento muito poderoso. E quando estiver orando, quando você estiver orando, perdoa. Se tem de alguma coisa contra alguém. Você está orando, você está pedindo para Deus abençoar a sua vida, para Deus ter misericórdia de você, para Deus olhar sobre essa situação que você está vivendo. Mas se você guarda rancor, ódio de alguém, primeiro você tem que responder o que ele está te pedindo para depois ele responder sua oração, entendeu? Você está pedindo aqui, quando estiver orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? Então, às vezes, a gente está pedindo tanto, mas está deixando de ouvir aquilo que ele já pediu. Olhar o próximo como alma. Perdoar para ser perdoado. Se limpar primeiro. Obedecer para que aí ele venha e entregue aquilo. Mas além do que a gente pediu. Ele faz além, gente. Ele é o mestre de surpreender. Tanto que ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Verdadeiramente. Quem ama ele de verdade? Quem obedece a palavra. Quem tem tempo para ele. Quem se separa para ele. Quem vai com medo mesmo. Quem enfrenta. Quem não nega o nome dele. Quem não se importa. Quem vai falar, você está falando de Deus numa live, no Instagram de moda. Tô nem aí porque vão falar. É quem realmente assume a fé. Quem passa por cima das críticas. Quem não acredita no que o outro fala, mas sim no que Deus já disse que você é. E vive isso. Ainda que você não esteja vendo, não possa palpar. Mas ele está preparando o caminho, porque ele já visualizou lá na frente. Ele já visualizou lá na frente. Nós temos que pegar conselho com quem? É com ele, não o que falam pra você. E viver em espírito, porque na carne, Deus é espírito, ele não vai falar com a gente na carne. Ele tá falando aqui no seu espírito. Se você estiver aqui com o pensamento no que vai acontecer amanhã, no seu problema, você não vai receber essa palavra. Você vai sair daqui e vai continuar do mesmo jeito, porque você não tá prestando atenção no que ele quer trazer para você, no seu íntimo, na alma, de dentro para fora. Ele trabalha de dentro para fora. Não como na figueira por fora, bonita por fora. Porque a figueira bonita por fora não tinha frutos por dentro, ela era oca, vazia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a aparência. Nós temos que ver os frutos da pessoa, andar com pessoas de fé, mas ver esses frutos aí. Porque às vezes a pessoa tá dentro da igreja e sim, tá falando mal do outro, tá criticando. Por um detalhe, ela sai, larga, abandona a fé. Porque alguém falou alguma coisa que ela não gostou, aí ela tomou pro coração. Deus guarda no sentimento. Mas se vós não perdoares, Jesus está falando aqui, tá em vermelho na minha Bíblia. Tá vermelho aqui, ó. Também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então a gente aprende aqui o poder da fé. E a explicação aqui fala aqui, ó. O Messias ensina que o que impede o milagre de acontecer na vida das pessoas não é o tamanho da fé. Que ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode resolver qualquer problema, porque tudo é possível ao que crê. Então não é o tamanho da fé. O que impede o milagre de acontecer são as dúvidas. Porque dúvida também te afasta de Deus. Não é só o pecadão, não é só a prostituta, não é só o que mata, o que rouba. Não é o viciado, não é o que está na cadeia. Porque Jesus pode ir lá na cadeia e libertar uma pessoa que está lá dentro. E ela vai continuar presa por um tempo, mas lá dentro ela tem paz. Jesus visita os dele na cadeia. Porque ele veio para os menos favorecidos, não para aqueles que já sabem de tudo. Ele veio para os sofridos. Ele veio para glorificar o nome dele através de casos impossíveis. Improváveis, porque é assim que o nome dele é honrado e glorificado. Para todas as pessoas doentes que o procuravam, ele dizia: seja-vos feito segundo a vossa fé. Isso significa que é a fé que determina a resposta de Deus para a nossa vida. E não importa se o que queremos é impossível aos nossos olhos. A fé apoiada inteiramente na palavra de Deus produz os resultados que queremos. Eu quero passar um testemunho aqui agora, gente,
Que fé! E eu vou passar esse testemunho para um monte de gente. Eu quero até passar ele para minha própria avó, que teve um problema parecido do que o dessa senhora, mas muito menor, e venceu. Olha o que essa senhora passou. A internet, quando eu passo o vídeo aqui, a voz fica um pouco atrasada, tá? Então, às vezes, o mexer da boca dela vai estar um pouco atrasado, a palavra vai estar na frente. Então, vamos ouvir, ficar prestando muita atenção no que tá na imagem, não. Mas escuta, tá? Em nome de Jesus vai dar certo para passar esse testemunho aqui. Não vou tirar os comentários, eu vou deixar os comentários. Mas para você que estava achando que estava impossível para você, fica presente aqui e assiste, por favor. Vou até abaixar o som aqui. Esse testemunho. Essa é uma senhora que servia a Deus, tá? Já vou dar só um spoiler. Ela servia a Deus na igreja, enfim, fazia a obra, e veio sobre ela o deserto. Porque ele vai vir para todo mundo, viu? O dia mau, se não veio para você, vai vir. E se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue suportar. Mas a gente pode aprender com a atitude dela. Ela passou por algo que, com certeza, o acusador usou pessoas para falar com ela. Mas cadê esse Deus que você serve? Mas você não está lá servindo a Deus? Então cura a si mesmo, como os religiosos falavam com o Senhor Jesus na cruz, né? Cura a ti mesmo, você não é filho de Deus? Então, sai daí dessa cruz. Mas não era o que Jesus queria. Ele estava obedecendo ao Pai, porque ele sabia que o Pai tinha coisas maiores do que aquela cruz. Ele transformou aquela maldição que era a cruz em bênção. Em bênção. Então, se você tem pendurado na sua casa uma cruz com Jesus de cabeça baixa, não é esse Jesus da palavra. Não é essa a imagem dele. A cruz está vazia. Não é. Hoje, a cruz está vazia. Não é essa a imagem do Senhor Jesus. Aliás, não tem nem como o ser humano desenhar, porque ele não tem como imaginar a grandeza desse Deus. Não tem como fazer a face dele. Então, são detalhes que, sabe, eu creio que Deus fica triste de ver ele pregado numa parede, com a cabeça baixa, com um espinho, sabe, na cabeça, assim. Esse não é o nosso Deus. O Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor dos Exércitos, general de guerra. É uma guerra, gente. Estamos numa guerra. Ele até ajuda os fracos, mas ele conta com os fortes. Tanto que ele falou com Gideão. Manda os tímidos, os covardes. Gideão estava com mais de 30 mil pessoas. E Gideão ia vencer o exército inimigo, que tinha milhões ali de soldados. Aos olhos humanos era impossível os soldados que estavam com Gideão vencer. Mas só 300 venceram milhões de soldados. Porque essa é a grandeza do nosso Deus. Eu até arrepio, gente. Esse é o Deus da palavra. E ele ainda mandou voltar para trás os covardes, os tímidos, os medrosos. Volta, 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 volta. Eu conto só com os corajosos. Então, minha amiga, seja forte e corajosa. Porque não é o tanto chorar que vai resolver a sua vida. É você, levantar a cabeça e fazer por onde que Deus vai junto com você. Bora aqui no testemunho. Eu ia indo para a igreja no domingo de manhã, por volta das 6 horas da manhã, e eu senti uma dor muito forte na minha perna esquerda, né? Até que quando foi de tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde, uma obreira da igreja ligou e falou para mim, né, por que eu não fui na igreja de manhã. Meu nome é Márcia, né? Eu sou amiga da dona Vilma. Ela fazia muita falta na igreja. Ela tinha uma sede muito grande, né? De estar sempre podendo ajudar, né? Sempre gostava muito de fazer algo para Deus. E com muita gratidão, né? Aí eu contei para ela. Então ela veio, me deu um remédio lá para mim. Quando foi, já de noitinha, ela foi embora. Aí eu levantei para ir pôr a roupa no varal. Eu pus a perna direita na lavanderia e fui com a outra. Quando eu fui para mudar o passo, a perna direita escorregou, bateu na máquina e aquilo foi uma dor que eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu nunca senti, nem dor de parto, não é daquele jeito. E eu comecei a gritar ali, gritar. Eu estava sozinha, tinha a vizinha do lado, mais próxima, mas ela não estava em casa. Mas aí o filho dela ouviu eu gritando e veio correndo e falou para mim, o que aconteceu? Por que a senhora está gritando?
Aí eu falei pra ele, eu quebrei minha perna, né? Eles pegaram, colocaram uma haste, eles colocaram uma haste aqui, parafusou no joelho e aqui na bacia. Colocou por dentro da perna e mandou ir embora e falou pra mim que eu ia ser curada. Aí começou a inchar. Aí foi quando a gente começou a ir junto com ela. Eu trabalhava, nós começamos, né? E aí chegou uma época que ela teve que... Então, o câncer só estava aqui, né? Até aqui. Então, era o certo amputar dali para lá e já entrar com a quimioterapia, com o tratamento. E foi imprudência, porque não trataram. E eu fiquei de fevereiro até junho, fim de junho, sem tratamento nenhum. Só dava remédio para dor, que não valia nada, e essa luta. E aquilo... Aí acabou de comer o resto, né? Na perna inteirinha, porque desceu até o pé, como ele subiu. Subiu, foi para todos os órgãos, né? Todos os órgãos eu tinha câncer. Pulmão, fígado, todos os órgãos, né? Na mama, em todo lugar. E aí eu comecei a cheirar mal, que eu me sentia meu cheiro, né? E eu falava com Deus, eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida. E o que acontecer é plano do Senhor. E eu tô com o Senhor. Se eu ficar aqui, eu tô com o Senhor. Se eu for, eu vou com o Senhor. E cada vez que o médico falava para mim uma palavra de derrota, porque eu não encontrei um médico que falou uma palavra boa para mim. Mas agora vem o pior, ele falou para mim. Ele falou, porque você tem câncer em todos os órgãos. Mas ele falava isso para mim, eu dava risada, porque eu não sentia que eu tinha nada de órgão nenhum. Entendeu? Eu não sentia nada disso, né? E então, mas o senhor fica quieto, né? Porque o senhor vai discutir com o médico, não dá. Aí eu falava para Deus, eu falava, Senhor, eu quero sair daqui, eu quero ir embora para minha casa, e eu não sei o que o senhor vai fazer, mas o senhor vai me dar condição, e eu vou voltar para a obra. E eu vou glorificar o nome do Senhor, e eu vou levar o nome do Senhor para o mundo inteiro. Eu falava isso para ele. E muito forte, né? Muito forte, ela não se abatia, não. E cada vez, eu via mais o poder de Deus ali, né? E eu falava pro médico, eu falava bem assim, eu falava, doutor, ó, faz o que o senhor tem que fazer e pronto, acabou. E eu falei também para Deus, eu falei assim, Senhor, me deixa eu. Se o senhor me deixar eu ficar, mesmo sem perna, e se o senhor me deixar, o senhor vai me dar condição para mim fazer tua obra. E eu vou glorificar o nome do Senhor. Fui direto para a UTI e ali eu tive AVC com trombose. Eu tive uma parada cardíaca, eu tive embolia pulmonar com trombose no pulmão junto. E eu tive trombose no rim, no fígado. Pediram, né, que o filho assinasse tudo, porque eles diziam que ela não ia passar. Ela não ia conseguir passar nessa primeira cirurgia. Ela não ia sobreviver. Então, esperar mais o quê, né? Aí eu, apagada lá, não via nada, né? Não sabia de nada. Mas aí eles já falaram para minha família que podia preparar o velório, já podia, porque eu não voltava, não tinha volta. Mas aí eu voltei. Eu voltei para surpresa do médico e eu quase matei ele. Porque eu estava lá entubada, de olho fechado lá, né, apagado, e ele estava assim em cima de mim, olhando para mim. E eu abri o olho. Aí ele fez assim. Aí ele falou assim, oi? Ele fazia assim, falava assim, você tá me vendo? Eu, sim. Né? Aí ele falou para mim, o que você veio fazer aqui? Aonde você tá? Aí eu olhei assim e falei, no hospital. Quando os médicos, né, saíram e falaram, ela tá viva, né? Tanto o filho dela, que era super jovem, né? Eu era como eu tava me considerando assim como uma mãe dele também, né? Foi muito forte. A gente entrar na sala, né? E vê-la, né? Foi muito emocionante, porque a gente lembra, né? E ela
também, ela estava ainda com os remédios, porém ela falou, tô viva, tô aqui. No outro dia, 1h da tarde, certinho, sobe um enfermeiro e falou assim, Dona Vilma, vamos pro quarto. E eu fui pro quarto, a visita era 2h, 2h já tava lá, cheio de visita. É milagre, porque esse tipo de tumor, raríssimo as pessoas sobreviverem. Então a gente ouvia isso dos exames, dos médicos, a gente ouvia isso. Não vai sobreviver, né? Não vai, né? E sobreviveu e tá aí. Aí eles repetiram os exames. Aí quando eles olharam, eles falaram, o que aconteceu? Não tô entendendo, né? Porque não tinha mais câncer em lugar nenhum. Aí quando chegou dia 31 de outubro, terminou os antibióticos, tudo. Aí ele veio lá e me deu alta, falou, agora você tá de alta. A gente olha para dentro de nós e nós achamos que o nosso problema é grande, né? Porém, a gente estando do lado, porque a gente ouvir de uma outra pessoa é diferente. Agora, a gente estar do lado, estar participando, né? Então, motiva muito e a gente olha para trás e vê, nossa, meu problema não é nada. Eu não tenho problemas. E eu sou feliz. Pode falar quem quiser, né? Ah, como que é feliz? Como? Desse jeito, né? Sozinha, sem uma perna. A perna, ela faz falta, sim, lógico. E eu vivi 54 anos com as 2 pernas, né? Então, quer dizer, só tem 14 que eu tô sem perna. Mas, normal, sem problema. Então, eu tenho uma cadeira de roda, que é da Alemanha, né? E que foi feita para mim, especialmente, para mim fazer a obra de Deus, né? Porque até eu tenho uma da minha casa também, porque eu trabalho na minha casa sentada, né? Fazer faxina, eu faço tudo na minha casa. Então, mas essa da minha casa é outra. Essa é só para minha casa. E essa da igreja é só para a igreja. Qualquer um de nós, estando, né, ao lado dela, na igreja, trabalhando, é o nosso exemplo. Quem faz o pão da Santa Ceia sou eu. Eu faço tudo. Em casa, ela faz todo o serviço de casa. Ela cozinha muito bem. A deficiência do ser humano está aí na mente, né? Não é braço, não é perna. Não. Pode tirar tudo, né? Tirar o braço, perna, Deus, ninguém vai tirar. O Espírito Santo ninguém tira. E falo para as pessoas que estão na igreja, que tem, às vezes, talvez até um problema, até pior que o meu, né? Porque não é que o meu é o pior, não. Tem muitos pior. Que ela olha para Jesus, vê da onde Jesus tirou ela. Porque antes do problema que ela está vivendo hoje, ela deve ter tido muito pior, né? E ver da onde que ele tirou ela. Porque é daí que eu vejo, da onde Jesus me tirou, a vida inteira, né? Isso aqui para mim não é nada. Braço, perna, vale o quê? Nada. O que vale é aqui, Espírito Santo, só ele. Forte, né, gente? É ruim assistir o vídeo assim com a voz atrasada, né? Não sei o que acontece aqui no Instagram, na hora que vai passar. Parece até que é dublagem, né? Mas quem quiser assistir, eu vou mandar o testemunho lá no grupo do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram só de fé. E aí, quem quiser entrar, me manda uma mensagem lá no Café com Fé. Anota aí, @Café com Fé BH. É um Instagram só de fé. Porque o meu direct aqui tá cheio de mensagem sobre o treinamento. Então, até eu chegar até você, se você mandar lá no Instagram Café com Fé BH, @Café com Fé BH, e eu te mando o link lá do grupo, que aí você pode pegar o vídeo e você pode mostrar para as pessoas, né? Então, olha que interessante do que ela... Mas deu para entender. Olha que interessante que ela falou, né? Ela pediu a Deus falando para curar ela, que ela ia levar o testemunho dele pro mundo inteiro. Manda mensagem lá no Café com Fé BH, @Café com Fé BH, que eu mando o link do Telegram para vocês. Eu vou levar o seu testemunho pro mundo inteiro. Então, e outra, ela estava em paz, porque ela tinha o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo que sustentava ela. Então, ela não se abalou. E ela falava, Senhor, se o Senhor me levar, eu tô com o Senhor, é o que o Senhor quiser.
Mas se o Senhor me curar, eu vou levar o teu testemunho para o mundo inteiro. Obrigada, Ferreira 560. Obrigada aqui por ter mandado o Instagram. Então, é sobre isso. Tudo que você pedir para Deus tem que honrar e glorificar o nome dele. Ele não vai te dar, por exemplo, algo que seja para você guardar. Ele quer curar o seu casamento, por exemplo, né? Ele quer restaurar o seu casamento. Primeiro você tem que buscar esse Deus em primeiro lugar, acreditar e ser esse exemplo. Essa senhora é um exemplo, né? Uma lição de vida. E aprendemos muito com esse vídeo. E é isso que Deus quer também levantar na sua casa. Por exemplo, você, uma mulher de Deus na sua casa, para ser essa referência, essa inspiração para o seu marido, para que ele deseje Deus. Não para que você tenha que enfiar a goela abaixo dele. Larga essa bebida, larga esse cigarro. Volta para Jesus, bora na igreja. Enquanto as pessoas me chamaram para ir na igreja desse jeito, eu não dei fé, não. Mas quando Jesus convence, aí é outra coisa. Porque a guerra ela é espiritual e ela estava lutando em espírito. Não adiantava ela desesperar. Ali era a hora de mostrar a fé. Pra gente que está assistindo, né? Mas para ela que viveu, que difícil isso que ela passou. Mas ela acreditou, já visualizou a vitória. Ou ela na glória com ele, ou ela voltando, e os médicos falando, não vai dar certo, assina, né? E aí o que ela falou foi muito forte também. A deficiência do ser humano está na mente. Porque dá ouvidos para o coração é enganoso, é emotivo. E se a gente dominar aqui e pedir a Deus para dar equilíbrio, transformar o nosso pensamento pelos dele, e usar a cabeça, ser racional, não era a hora dela ser emotiva. Ela tinha que usar a fé. E a fé não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com determinação. Tem a ver com acreditar mesmo. É racional. Fé é racional. Faz sentido? Isso? Então não adianta achar que a gente está manifestando fé chorando, confessando derrota, porque só está atrasando e você não vai alcançar a vitória. E não é só uma vitória que vai te sustentar até o final. Você vê que ela foi curada e ela voltou a fazer a obra de Deus. Ela estava ali de cadeira de rodas, servindo aos outros, levando o testemunho dela para as pessoas. Então Deus vê isso também. Se o que você está falando, você vai realmente cumprir. O que ele mais quer é curar isso que você está vivendo, curar essa depressão, curar essa situação, para ele colocar alguém no seu caminho que está passando por algo parecido e você possa falar, eu tenho um Deus que me curou disso. E aí você começa a espalhar e começa a trazer pessoas para o reino de Deus. Então, qual que é o segredo para a gente finalizar aqui? Lá em Romanos 8, o segredo dessa fé dela aí, o segredo dela ter sustentado em meio ao deserto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, os que vivem aqui no que pode palpar, pegar, porque a fé não é algo que você toca. Então, os que vivem tem que ver para crer, não vão alcançar o milagre. Uma coisa que ela falou que foi muito forte também, né? Que podem tirar o meu braço, podem tirar a minha perna, faz falta. Mas o Senhor, ninguém vai tirar de mim. E isso é um versículo também que fala, não tema aquele que pode matar o corpo somente. Tema aquele que pode matar o corpo e a alma. Então, a gente tem que temer o Senhor Jesus, que é Ele, né, que lança o juízo sobre as nossas escolhas. Então, aquele que pode matar o corpo, às vezes vai acontecer alguma coisa no físico, aconteceu. Se você tem Deus dentro de você, não é o seu corpo que é o mais importante, porque essa carne, ela é podre. Mas a alma, é por conta da nossa alma que o Senhor Jesus passou pelo que passou na cruz. E se você estiver bem por dentro, todas as outras coisas vão funcionar. Então, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, você tem que ser uma pessoa espiritual para conseguir suportar, sustentar e passar por cima de tudo e alcançar a plenitude dele. Porque Deus é Espírito e Ele vai se conectar com você em Espírito. Ele vai falar dentro de você, na sua alma. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Ele já levou sobre ele todas as nossas dores. Se você está sofrendo na alma, doente na alma, tem um buraco, é ansiosa, você precisa ser humilde e confessar que tem alguma coisa de errado. Por mais que você esteja anos na igreja,
Se você não reconhecer isso, porque o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Tem uma coisa que o ser humano não quer enxergar, que, poxa, tem um mal agindo na minha vida? Não, eu sou de Deus, não. Eu também falava isso. Mas ele é sutil. Então, é ser humilde e falar, Deus, tem alguma coisa errada, eu não quero mais essa vida. Me mostra os meus erros que eu vou consertá-los. E a partir de hoje, o que o Senhor falar, eu vou obedecer. Me liberta. Todo ser humano tem que passar por um processo de libertação para falar que tem vida com Deus, porque tem que ser limpo por dentro. Ninguém toma água no copo sujo. Jesus não vai habitar dentro de um corpo que está sujo, que tem ali dúvida, medo, ansiedade, mágoa, rancor, mentira, potência, sentimentos. Não vai habitar. Então tem que limpar para ele entrar, porque ele é soberano, ele não divide o trono dele com ninguém. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, é inimizade. Meu telefone ele tá esquentando demais. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A gente já está finalizando. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você estiver na carne, deixando a sua vida ser movida pelo sentimento, voltou. A internet está assim aqui, mas Deus é mais. Não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus não habita no corpo de todo mundo, como muitos acham. Como muitos acham. Ai, o Espírito Santo mora dentro de mim. Não é dentro de todo mundo. Se fosse assim, era fácil, né? Pra que a Bíblia? E aqueles que dedicam a vida por ele? Nós vamos ser medidos conforme a gente mede as coisas. Então, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meu amigo, o segredo é esse, focar em buscar a libertação, o batismo com o Espírito Santo, passar por todos os processos, do início ao fim, voltar para o final da fila ali, começar de novo, se humilhar na presença dele, confessar os seus erros e manifestar essa fé. Dar manutenção à fé dentro de você, a sua comunhão com ele e buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, todos os dias. Inclusive, nós vamos começar um propósito lá no Café com Fé BH. A gente tem live lá de fé, tá? Toda segunda e toda quinta-feira. E amanhã a gente começa um propósito na madrugada, 3 horas da manhã. Então, quem quer buscar comunhão com ele, não quem quer buscar uma bênção física, quem quer buscar a cura de alguém, um parente, não. É quem quer buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, que as outras coisas ele vai acrescentar. O resto não é mais importante. Por isso o título aqui dessa live, o Espírito Santo, ele é suficiente. Suficiente. Ok, pessoal? Depois vocês podem ler lá também Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando você me buscar com convicção, com certeza, com entrega. Quando você realmente se lançar, se entregar. Assim você vai achar a ele. Combinado? Falou com você? Falou, Gé. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui antes de finalizar. Eu fui entubada 2 vezes, infecção generalizada no sangue, órgão contaminado. Grávida, na noite que os médicos ligaram pro esposo, dizendo que não passaríamos aquela noite. E olha só, você passou por isso, e quando você passar por um outro deserto, você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou. Essa fé tem que continuar. Essa confiança aí, né, desse livramento, você nunca pode esquecer, porque Deus tem um propósito para todos nós, né? Me vi totalmente nesse testemunho. Deus fez um milagre grande na minha vida. Olha só. Então, nunca se esqueça. Pensa, né? Se você tá pensando em reclamar de alguma coisa, nunca se esqueça disso que ele fez. E nós temos que ter testemunhos novos, né? Perdi o braço dominante, fiquei 90 dias internado. Olha só, quantos testemunhos, né? Quantos testemunhos. Mai, perdi meu braço. Tá vendo? Não é o braço. Então tem gente que fala, é meu corpo, eu não sou bonita, eu sou aquilo outro. Deus não tá olhando isso, Deus olha a alma, Deus não olha a aparência do ser humano. O que importa é que você é por dentro, né? Que nós somos por dentro.
Jesus é poderoso. Isso aí, pessoal. Tô só terminando de ler aqui que vocês mandaram. A última palavra vem de Deus, exatamente. Isso, e tudo são as nossas escolhas, né? Ela decidiu acreditar. Ela decidiu confessar o quê? Vitória. Ela realmente mostrou aquele Deus em quem ela cria, mesmo passando pelo deserto. Eu também arrepiei toda aqui com esse testemunho. Você é usada por Deus. Estava em oração e buscando e apareceu você no tapetinho. Ah! E percebi que era cristã e tô aqui. Essa palavra foi tão pra mim. Olha como Deus age, né? Você viu um anúncio de um tapetinho e Deus queria muito mais pra sua vida, além de fazer a sua loja prosperar. Além disso, Ele quer cuidar primeiro de você, né? Às 8, toda terça-feira, Ele está fazendo. Hoje é porque não deu ontem. O pessoal tá aqui já falando, né? É porque ontem, gente, eu passei tanto mal, assim, de madrugada, sério. E eu não consegui fazer, mas ninguém vai me parar. E Deus transforma aquilo que era pra dar errado em algo que vai dar certo quando isso é em prol de glorificar o nome dele. Então você tem que pensar que a sua vida tem que honrar ele, a sua loja tem que honrar ele, o seu casamento tem que honrar ele, todas as áreas da sua vida. Jesus fala, ai daquele por quem o escândalo há de vir. Então você não pode escandalizar o nome de Deus. As suas atitudes, se você confessa ele, tem que mostrar ele. Nos detalhes, né? Então a gente tem que vigiar muito isso, quanto que tá saindo da nossa boca. Eu sou pastora, estou recebendo aqui. Olha aí, padre, tá vendo? Deus é maravilhoso, nos ensina nos detalhes. A gente tem que ser humilde, né, para reconhecer. E aí, profética porque chamamos a existência o inexistente. E aí, hoje, né, fechando a janela que eu abri, ontem poderia não ter essas pessoas que estão aqui hoje. Chegou muita gente ontem no Instagram, né? Quem chegou ontem no Instagram? Manda aqui. Então tá, já que não deu pra fazer na terça, então vamos fazer melhor na quarta. E a gente não pode parar, porque alguma coisa, né, deu errado. Então, eu falei, já que não foi ontem, vai ser amanhã. E de qualquer forma, a gente tem que ver uma alternativa em tudo, né? Muitas mensagens aqui, pessoal. Então, vai ficar salvo. Todas as lives do Café com Fé ficam salvas aqui. Lá no Café com Fé BH. Olha só, Simone chegou ontem, tá vendo? Era pra você estar aqui. Croft Modas chegou ontem. Era pra você estar aqui, tá vendo? Olha só. Ele é poderoso pra transformar o que era pra dar errado em algo pra dar certo, né? Mesmo que estava programado pra ontem, hoje ele fez infinitamente maior. Tava precisando ouvir isso hoje. Isso aí. E aí, lá no Instagram Café com Fé tem muitos vídeos. E no canal do Telegram me chama no direct do outro Instagram. Porque aqui eu posso demorar pra te responder, que eu tô assim de mensagem. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. Que você tenha um dia realmente abençoado. Que essa palavra venha realmente fazer a diferença na sua vida. Agora tá na hora de você mostrar isso aqui, né? Tá na hora de você... Tá na hora de você confessar essa fé, mostrar isso, que Deus é contigo. Vamos juntas. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado, glorificado, honrado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, não só nessa manhã, mas para todos sempre, por o testemunho dessa senhora, por essa fé grandiosa que todos nós temos. O Senhor nos mostrou com esse testemunho que essa capacidade está dentro de cada um de nós. E que o Senhor se alegra em ver alguém manifestando essa fé, mostrando esse amor ao Senhor nos dias mais difíceis. E esse dia vai vir ainda para aqueles que não vieram. E eu peço que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos alicerçar, nos encher com essa luz, com essa unção, com essa blindagem. Mas para que isso aconteça, nós estamos aqui para confessar os nossos erros, para pedir perdão pelas vezes que a gente duvidou, murmurou, reclamou. Que o Senhor possa ter piedade, misericórdia, paciência conosco, pois temos muito que aprender. Eu posso falar isso por mim, não sei nada, tenho muito que aprender ainda com o Senhor nessa caminhada da vida. Então, molda-nos aos teus moldes, que esse vaso de barro que somos nós, que o Senhor não precisa. O Senhor é grande, o Senhor não precisa de nós, somos nós que precisamos do Senhor. Mas nós decidimos aqui, eu falo por mim, e que é aquele que está aqui confessando também, que o Senhor possa vir de encontro àqueles corações sinceros, arrependidos, aquebrantados. Levanta essa pessoa pela cabeça, meu Pai, porque o Senhor não levanta por cauda, é pela cabeça. E glorifica o teu nome nessa vida. Usa essas almas aqui, todos nós, para testemunhar a tua grandeza. Nos ajuda a confessar esse amor no pior dia da nossa vida.
e que nunca venhamos esquecer de onde o Senhor nos tirou, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais essa manhã que o Senhor nos alimentou de dentro para fora. E eu determino um dia abençoado para todos nós. Entrego em tuas mãos esse dia, a nossa semana. Entrego a minha vida, os meus sonhos, projetos. Que tudo aquilo que eu penso que quero seja transformado por aquilo que o Senhor tem planejado. Que assim a tua vontade verdadeiramente seja feita em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, dá um sinal para essa pessoa que estava aqui, desacreditava, que quem está falando é o Senhor, não é o homem. Então agora está na hora do Senhor fazer a parte do Senhor, que não é comigo. E que essas vidas venham honrar e glorificar o teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. E até semana que vem, então, tá? Amanhã, no Café com Fé BH, tem live. Quem quiser participar, lá no outro Instagram, aqui, nesse é toda terça-feira. Tchau, tchau.